Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Photoshop. E hoje trazendo a vocês com exclusividade as ferramentas relacionadas a desenhos e texto. Mas antes de darmos início ao conteúdo, inscreva-se no canal Avilatube Cursos, ative o sino de notificação e fique por dentro de todos os conteúdos que serão postados durante a semana. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pois bem, as ferramentas de desenho e de texto são ferramentas que possibilitam traçar formas, inserir ou excluir vértices em caminhos e criar textos de formas horizontais e também de formas verticais. De uma forma simplificada, o que veremos ao decorrer da aula são maneiras de fazer inserções de textos. Vamos entender quais os propósitos das ferramentas de texto, não apenas como inserir, mas também como fazer as modificações textuais necessárias, pois bem, e também veremos relações sobre formas. As formas nada mais são do que as formas geométricas, o que conhecemos como os quadrados, retângulos, os triângulos, polígonos, hexágonos e assim sucessivamente. Então nós vamos entender o porquê existem as formas também dentro do Photoshop. Vamos fazer ali algumas identificações em peculiar de cada uma. E ao decorrer da aula eu vou mostrando detalhes a fundo à medida do possível, de acordo com cada uma das ferramentas que nós formos trabalhando. As ferramentas de texto dentro do Photoshop, elas possuem um grupo em peculiar, no qual todas as ferramentas que são relacionadas a texto, elas estão agrupadas em um único conjunto. Então, se nós formos na nossa barra de menu ao lado esquerdo da tela, nós veremos que existe aqui uma letra T. Ela indica que é a ferramenta de text, né? Ou a ferramenta de texto para quem está em português. E aí nós temos dois tipos, né? Nós podemos fazer a verificação de que existem dois tipos de texto horizontal e dois tipos de texto vertical. A diferença entre eles nós veremos a seguir. Primeiro de tudo, nós vamos selecionar a primeira ferramenta, que é a Horizontal Type Tool, ou seja, a ferramenta de texto horizontal, para que nós possamos fazer as escritas necessárias. Pois bem, bom, à medida no qual nós fazemos a seleção dessa ferramenta, o nosso cursor ele fica ali uma espécie de taxado com uma espécie de uma barra no meio desse taxado, que indica que nós podemos fazer a criação de algo textual ali. E aí nós temos duas formas, que são: primeiro é se você dá um único clique, você consegue digitar aquilo que você tem a necessidade. E a segunda é que se você clicar e arrastar, você cria uma caixa de texto com delimitações tanto em horizontal quanto em vertical, e você também consegue fazer as escritas ali dentro. Quais são as diferenças? As diferenças é que se você selecionar e arrastar a caixa, dependendo do que você escrever, da quantidade ou do tamanho que você colocar, provavelmente vai distorcer e vai ficar para fora daquilo que você tem selecionado, e aí vai ser necessário uma reconfiguração. Nós vamos entender isso na prática. Primeiro de tudo, o que eu quero que vocês observem é: quando a ferramenta está selecionada, abaixo dos nossos menus, na nossa barra de opções, nós temos algumas coisas em peculiar da ferramenta de texto, que é o nosso primeiro ícone. Ele mostra o que nós temos selecionado, que no caso é a ferramenta de texto horizontal, no qual eu já, sem querer querendo, eu cliquei uma única vez, então ele ficou aqui taxado para que eu faça a digitação. No momento não é o que eu quero, eu vou dar um Ctrl Z aqui, beleza? Dando continuidade, eu tenho aqui também uma outra caixa, que é a nossa caixa de fonte. A fonte nada mais é do que o tipo de letra disponível no Photoshop para você escolher, para você poder fazer a inserção do texto. Existem duas formas e aí você vai julgar qual é a melhor para você atuar no dia a dia. Possa ser que você primeiro faça a escrita do que você precisa e após você faça a seleção daquilo que foi escrito e mude o tipo do texto. Ou possa ser que você já queira uma letra em específica, você faz a seleção desse tipo de letra em específico para depois fazer a escrita.
Eu, como costume, primeiro eu digito o que eu preciso e depois eu altero o tipo de letra até para mim ter uma percepção melhor de como ficaria aquilo que foi escrito com cada letra no qual eu vou fazendo a seleção. Mas isso não quer dizer que é certo ou que é errado, isso vai ser variável de acordo com cada um de vocês. Pois bem? Ao lado nós temos uma outra caixa, né, que seria a caixa dos styles, seria os estilos da fonte, no qual eu posso fazer algumas escolhas, né? O que seriam os estilos? Os estilos seriam uma espécie de personalização que você consegue fazer no tipo da letra, acrescentando negrito, acrescentando itálico, acrescentando sublinhado ou qualquer tipo de outro estilo que seja disponível para a fonte. O que é interessante ressaltar? Não é todo tipo de letra que vai ter disponível esses estilos. Então, possa ser que você venha escolher um tipo de letra e essa letra ela não tem estilo, ela seja literalmente uma letra original e aí você não consegue fazer acréscimos a essa letra, você não consegue colocar estilos nela. E aí temos uma outra que seria uma caixa relacionada a tamanho, no qual nós podemos fazer o quê? O aumento ou a diminuição do tamanho da nossa letra. E aí também é de acordo com a necessidade, de acordo com o que nós estamos escrevendo, de acordo com a quantidade escrita ou de acordo propriamente com o tamanho do documento. Então tudo isso vai ser variável de acordo com o que precisamos para um projeto em questão. Pois bem, fora isso nós temos aqui algumas outras opções no qual nós veremos à medida em que nós for fazermos alguns testes. Bom, eu vou fazer uma escrita aleatória. Eu vou escrever o meu nome aqui. E vocês vão observar que eu vou até dar um zoom aqui para ficar mais visível. Bom, o meu nome ele já veio na cor verde. Por quê? Quando eu fiz a seleção da minha ferramenta, eu já tinha uma cor pré-definida. Geralmente essa cor ela vai vir em preto ou em branco, mas se você já tiver uma cor pré-definida, principalmente se você usou o Photoshop para projetos anteriores, provavelmente ele vai acatar aquela última cor que você fez pré-definição. Então, antes de eu gravar, eu já estava usando o Photoshop e eu estava usando esta tonalidade de verde. Então, devido a isso, a minha escrita ela já veio nesta cor. Suponhamos que eu quisesse fazer a alteração da cor do meu texto. Como eu faria? Eu tenho duas possibilidades, uma vez que o meu texto ele já está escrito na minha tela. A primeira é que, se eu fizer a seleção, eu posso clicar, segurar e arrastar utilizando o mouse, ou segurar a tecla Ctrl A para fazer uma seleção como um todo. Beleza? Eu tenho a opção da minha caixa de cores aqui abaixo, na barra de menus, ao lado esquerdo inferior da tela, no qual eu consigo fazer a alteração da minha cor. E aí, se eu tiro a seleção, eu tenho aqui a alteração. E eu tenho também aqui na minha barra de opções, abaixo dos meus menus, uma caixa relacionada às cores também, no qual eu consigo fazer a modificação. Pois bem, qual que é a diferença? A diferença é especificamente o local no qual você vai fazer a alteração. Quando eu vou fazer uma outra escrita de texto, observe que acima ficou a última cor no qual eu fiz a seleção, que é a azul, e abaixo do lado esquerdo inferior manteve-se a laranja. Por quê? Porque abaixo ao lado esquerdo inferior é a caixa de cores de um contexto genérico para tudo aquilo que eu queira fazer no Photoshop. Ou seja, se eu for fazer a inserção ou a utilização de um pincel, de uma caneta, se eu for fazer a utilização de um gradiente, de um balde de tinta, ele vai acatar essas cores que está ao lado esquerdo inferior. Agora, se eu for fazer a utilização da ferramenta textual, seja de forma horizontal ou de forma vertical, vai fazer a seleção da cor aqui em cima, que é a minha cor azul, ou seja, a minha paleta de cores relacionadas a texto. Então, se eu vier aqui alterar para verde e eu acabar fazendo uma segunda escrita, ele vai manter-se o laranja ao lado e vai acatar a cor que foi vista na parte de cima, beleza? Dando continuidade, vamos fazer algumas verificações em relação aos opcionais que eu mencionei anteriormente. Então, para que eu fizesse uma alteração na letra, por exemplo, eu poderia selecionar Ctrl A
E aí nós vamos entender o porquê fez a seleção apenas do Ávila. Porque se eu vier ao lado direito nas camadas, vamos entender que existem duas camadas relacionadas a texto. Uma especificamente para o meu nome e a outra para o sobrenome. No caso, como eu estou fazendo a seleção do sobrenome, ele fez a seleção apenas do meu sobrenome aqui, beleza? E aí, se eu quiser fazer alteração textual, eu posso vir na minha caixa de fonte e eu posso escolher uma fonte em específico no qual eu queira fazer a mudança. Eu estou atualmente fazendo a utilização de uma fonte chamada Tahoma e eu queria fazer a mudança para uma fonte chamada Impact. Então, como eu sei o nome da fonte, eu poderia simplesmente digitar e o Photoshop já traria semelhanças com aqueles primeiros caracteres que eu digitei e traria o nome da fonte em questão. Pois bem, então se eu pressionar Enter, automaticamente a minha fonte ela tem a mudança para a letra no qual eu quis fazer a escolha. Vou selecionar aqui agora o meu nome e vou colocar uma outra fonte aleatória. Eu vou colocar essa daqui que é uma espécie de letra de mão, pelo menos parece, é toda puxadinha aqui. Dando continuidade, como eu mencionei anteriormente, não é todo tipo de fonte que vai nos permitir fazer aqui acréscimos de tachados, de negrito ou de itálico. Pois bem, no caso da fonte no qual eu fiz a seleção para o meu nome, ela permite que eu faça a escolha de uma opção regular, que é a fonte original, no qual não tem personalização, ou para bold, que seria a opção do negrito. Agora, se eu vier aqui no Ávila, por exemplo, note que a minha caixa de personalização está em oculto. Então, indica que aqui dentro, com a fonte que eu estou utilizando atualmente, que o nome dela é Impact, eu infelizmente não tenho como fazer a inserção ou a retirada de personalização. Então, essa fonte ela é original desta forma, no qual eu não consigo acrescentar negrito, itálico ou sublinhado, por exemplo. E aí, independente do tipo de fonte que eu escolho, eu consigo fazer o aumento ou a diminuição do meu tamanho. Note que quando eu clico na seta, ele dá a disponibilidade até 72 pixels. Só que se eu quiser ou se eu precisar de algo que seja maior, eu posso fazer uma inserção manual. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, e digitar 200 pixels. E aí, automaticamente, ele faz a modificação de acordo com a necessidade, pois bem? Um outro ponto que vale ressaltar na barra de opções em relação aos textos é esta outra caixa aqui, no qual, infelizmente, não tem o nome. Esta caixa, ela funciona para que você faça uma escolha ou uma modificação dos traços do seu texto. Então, como funciona? Nas caixas anteriores, eu falei que eu queria um tipo de letra específico, com uma personalização específica e um tamanho específico. Nesta caixa em questão, nós conseguimos delimitar como vai ser o traço, ou seja, se as minhas letras elas serão mais arredondadas, se as minhas letras elas serão mais achatadas, se as minhas letras elas serão mais desfocadas ou se elas serão mais focadas, por exemplo. Então, como padrão, geralmente vem none, que significa nenhum, mas à medida no qual eu fizer a seleção, note que o Ávila, no qual está selecionado, ele faz a modificação das bordas das minhas linhas, né? No qual seria as bordas das minhas letras. Então, isso daqui geralmente vai ser utilizado para você deixar a letra mais uniforme, mais suave ou mais chamativa, dependendo do projeto no qual você precisar fazer a utilização, pois bem? Bom, como vocês viram, eu havia criado dois texts, um no qual contém o meu nome e o outro no qual contém o meu sobrenome. E por eles serem diferentes à medida no qual eu faço alterações, independente se seja do tipo de letra, se seja do tamanho, vai geralmente alterar naquele text no qual há a seleção. No caso, o text no qual houve alterações foi o meu sobrenome. Imaginemos que, se por um acaso eu precisasse criar o meu nome e o meu sobrenome junto, por exemplo, e eu precisasse fazer alteração, independente se fosse no nome ou no sobrenome, de acordo com a necessidade, no qual talvez eu precisasse colocar tipos de letras diferentes,
ou eu precisasse acrescentar tamanhos diferentes ou até mesmo cores diferentes. Eu também poderia fazer o mesmo processo no qual foi feito anteriormente, independente do processo no qual eu fiz no nome ou no sobrenome. Então aqui, por eu ter escrito no mesmo text o meu nome e o meu sobrenome, ele vai fazer a identificação ao lado direito nas camadas, como o nome completo, e aqui para todos os caracteres eu tenho atualmente 200 pixels. Se eu quiser fazer a diminuição, independente se seja do nome, do sobrenome ou de alguma das letras, basta eu fazer a seleção e fazer a modificação de acordo com o que eu precise. Então eu quero que, ao invés de ser 200, fique como 150. E a parte aqui do sobrenome também, ao invés de ser 200, fique como 150. Então eu teria aqui um destaque maior, por exemplo, não só na letra W, como também na letra A, ou seja, nas iniciais do meu nome e do meu sobrenome. Da mesma forma que eu poderia fazer a seleção letra após letra, e eu também poderia fazer aqui alguma mesclagem de cores. Então, tudo isso é possível com a ferramenta de texto. Um outro conceito bem bacana que também é utilizado no momento em que você está criando artes e você geralmente precisa acrescentar textos, são as curvas no qual você consegue mensurar o seu texto em questão. Ah, eu não entendi. Como assim? Vamos lá. Novamente, quando eu tenho a minha ferramenta de texto selecionado, na minha barra de opções, eu tenho aqui uma letra T e ela tem uma curva. Ela tem uma espécie de declínio aqui abaixo. Quando eu clico nesta minha curva, ele vai abrir uma caixinha para mim em relação a estilos. E o que são esses estilos? Esses estilos são curvaturas, são ângulos no qual eu consigo colocar dentro do meu texto. Então aqui eu tenho um primeiro modelo, geralmente é um dos mais utilizados, que ele é um modelo de arco. Então à medida em que eu clico, automaticamente ele vai vir com 50% de curvatura. No momento eu vou manter assim e eu vou apagar os anteriores para que a gente tenha uma visibilidade melhor, pois bem? Então eu tenho aqui uma curvatura no qual talvez se eu tivesse um logotipo que fosse redondo e eu precisasse acrescentar algum texto ao redor desse meu logotipo, uma das opções viáveis no qual poderia fazer esse processo seria esse tipo de curvatura. Então, toda vez que eu tiver a minha ferramenta de texto selecionado, esta opção ela vai ser habilitada para que eu faça a modificação textual daquilo que eu tenho dentro do meu Photoshop, ou seja, daquele texto que foi escrito. Bom, se eu fizer aqui algumas modificações em relação a curvaturas, note que quanto mais eu diminuo, mais próximo da linha reta ele fica, e quanto mais aumento, mais curvado ele fica. Então, eu consigo mensurar isso daqui de acordo com a necessidade. O outro ponto aqui ele seria a distorção horizontal, no qual eu consigo ter uma menção de falar para o meu texto se eu quero que ele tenha uma proximidade maior ao meu lado esquerdo ou se ele tenha uma proximidade maior ao meu lado direito, por exemplo. Então aqui é literalmente como se eu quisesse ver uma determinada parte do meu texto, de certa forma com um efeito, um aspecto de mais proximidade à tela. E aí, essa opção de horizontal, ela permite com que eu faça essa aproximação, de certa forma, independente de ser o meu lado esquerdo ou o meu lado direito, porém eu não consigo fazer os dois mediantes ao mesmo tempo, porque se tiver os dois, consequentemente, não vai haver efeito. Então, ou sempre vai ser o lado esquerdo, ou sempre o lado direito. Então, eu vou manter aqui para que vocês tenham a visibilidade, eu vou tirar a seleção. Então, eu tive aqui um efeito de curvatura e um efeito também em horizontal. Temos uma terceira opção, que é a opção de vertical distorção, no qual eu também consigo fazer aqui uma distorção de forma superior ou inferior, que eu também consigo ter aqui um determinado aspecto, um determinado efeito de acordo com a necessidade ou com a ocasião. A gente geralmente chama esse efeito de leque, né? Porque geralmente ele
aproxima determinadas pontas e ele estica as outras pontas. Então, se você pegar o contexto de um leque aberto, por exemplo, sempre a parte de cima vai estar expandida e a parte de baixo vai estar próxima, vai estar junta, acoplada. Então, é praticamente o mesmo efeito no qual este vertical distorção aqui ele possui. E aí eu consigo fazer esses efeitos tanto na horizontal quanto na vertical. Então aqui, se eu voltar a imagem para que vocês vejam, eu tenho aqui diversos tipos de curvaturas no qual deu um efeito como se fosse um funil, onde as letras elas estivessem saindo de algo ou talvez entrando em algo, né? Então eu poderia criar alguma coisa relacionada a um aspecto desse tipo também. E aí, como nós já falamos e aprendemos em aulas anteriores, tudo isso vai ser de acordo com a necessidade, o momento e a ocasião no qual você precise utilizar. Eu dei um pequeno exemplo de um estilo, mas existem outros. Existem diversos estilos, no qual, quando vocês forem clicando, ele automaticamente vai mostrando a vocês. Então, eu vou manter aqui as outras duas caixas como 0. E aqui também. Para vocês terem a percepção só do movimento do efeito em questão. E aí eu consigo fazer diversos tipos de mesclagem. Então imagina que, por exemplo, para esse efeito que é o da flag, eu tivesse ali talvez um avião com uma propaganda, né? Aqueles banners passando amarrado ao avião, geralmente como a gente vê em filmes. Pelo fato de o avião estar voando, a bandeira estaria mexendo, consequentemente o seu texto teria que fazer o acompanhamento das mexidas da bandeira, por exemplo. Então, esse tipo de efeito talvez pudesse ser usado numa questão, num momento propício como esse, por exemplo. Então, você pode explorar da melhor maneira no qual você precise, você pode bagunçar literalmente tudo isso do que está sendo exibido, tem a opção de twist, tem a opção de tudo que você precisar, na verdade. E do mesmo jeito que você consegue fazer para textos horizontais, que é o que estamos vendo no momento, também há essas possibilidades para textos verticais também. Dando continuidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar os efeitos, então eu vou voltar aqui a minha caixa de style, né, que é o meu estilo para None. E eu vou fazer a utilização aqui de uma outra forma. Observe aqui, ó. Eu tenho uma opção também para fazer a transformação dos textos em 3D, em terceira dimensão, que seria a altura, largura e a profundidade do meu texto. Então, uma vez que eu faço a seleção, eu clico naquela opção, ele vai modificar o painel para mim e vai transformar o meu Photoshop literalmente aqui em uma visibilidade 3D, no qual vai existir aqui alguns recursos ao lado direito das minhas camadas, no qual eu vou poder fazer alterações, edições, acrescentar ou retirar coisas. E as principais funcionalidades, na verdade, vai estar aqui no texto, onde há esse tipo de compasso, no qual, conforme eu vou arrastando para baixo, eu aproximo o meu texto, e no qual eu vou arrastando para cima, eu vou distanciando o meu texto. Pois bem? Bom, além disso, eu também consigo fazer rotatividades, olha só. Tanto de cima para baixo, quanto um lado para outro. Então, a partir daqui, eu consigo dar literalmente diversos tipos de ângulos e efeitos para o texto que eu precisar fazer. Bom, esta parte eu vou mostrar de forma superficial a vocês, até porque existirão aulas específicas para falarmos de processos em 3D. Não apenas textos, mas as imagens como um todo. Então, eu vou pular esta etapa, estou mostrando apenas que existe essa opção e que é possível fazer determinadas coisas em 3D, mas em mais detalhes nós veremos adiante ao decorrer do curso, beleza? Então, eu vou fechar essa minha caixa para que a gente dê continuidade ao propósito da aula. Dando continuidade na nossa aula, veremos a segunda ferramenta relacionada a texto. Essa segunda ferramenta ela é a Vertical Type Tool, ou seja,
Ferramenta de texto que escreve de forma vertical. Então, para quem não se recorda, a vertical é tudo que é de cima para baixo, visto como coluna. Então, devido a isso, quando nós fazemos a seleção da ferramenta, nosso ponto de escrita, na verdade, ele fica invertido, ele fica deitado. Então, aqui é mostrado que tudo que nós formos escrever, as letras serão uma abaixo da outra. Pois bem, e assim como foi mencionado na ferramenta de texto horizontal, todas as possibilidades de alterações no qual nós já fizemos a visibilidade anteriormente, também será possível para a ferramenta de texto vertical. Então aqui eu vou conseguir fazer a alteração do tipo da minha fonte, eu também vou conseguir fazer aqui a alteração da personalização, acrescentar ou retirar negrito, itálico ou sublinhado se a fonte no qual eu fiz a escolha tiver essas possibilidades. No caso aqui, ó, eu fiz uma seleção no qual existe inúmeras combinações, ó, text italic, banner italic. À medida que você for fazendo a seleção, você vai percebendo a diferença entre as letras. Novamente, vamos ter aqui a opção de aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Até de forma manual, se você precisar, você vai conseguir digitar os números necessários. Vamos ter também aqui o que não foi falado e eu vou mostrar à frente o porquê. Seria os tipos de ajustes, né? Centralizado ao lado esquerdo, centralizado no meio ou ajustado. Da mesma forma, para o texto horizontal, eu também tenho as possibilidades exatas para o texto vertical. Temos uma outra ferramenta aqui, na verdade um ícone que ele faz a transformação do que é vertical para horizontal e do que é horizontal para vertical. Então, se eu precisar em alguma ocasião escrever algo e eu julgar que aquilo fica talvez melhor de forma vertical, ou se eu escrever algo em vertical e julgar que de certa forma fica melhor em horizontal, ao invés de eu vir aqui na ferramenta de texto, fazer a seleção necessária, clicar em um determinado ponto e escrever tudo de novo, eu simplesmente posso fazer a seleção daquilo que eu preciso e fazer a transformação, por exemplo, beleza? Bom, eu não tenho muito a mostrar em relação à ferramenta de texto vertical, porque são exatamente as mesmas funções que nós encontramos na ferramenta horizontal. Não vai ser possível fazer as alterações de cores, vai ser possível também fazer as curvaturas devidas, acrescentar ou retirar 3D. Não tem muita diferença a não ser o modo de escrita, que uma exatamente horizontal, em linha, e a outra em vertical, em coluna. Ainda falando sobre as ferramentas de texto, temos uma outra ferramenta que é bem semelhante às duas que nós visualizamos há pouco. Essas outras duas que nós temos aqui também chama-se horizontal e vertical type, só que diferente das anteriores, elas são máscaras. Ávila, qual a diferença do texto para máscara? A diferença é que se eu usar essas duas ferramentas que estão abaixo, ao invés de literalmente eu fazer uma escrita em texto, eu de certa forma vou fazer uma seleção de escrita. Como assim? Vamos lá. Primeiro de tudo eu vou fazer a seleção dessa ferramenta e eu vou colocar aqui um tamanho mais ou menos grande para termos a percepção, beleza? Bom, se eu vier a digitar aqui mais uma vez o meu nome, aparentemente estará escrito o meu nome na cor branca. Primeiro de tudo aqui não existe cor no qual há essa seleção. E se vocês observaram o fundo, ele também teve essa modificação para a cor rosa. Isso acontece automaticamente toda vez que você vier a fazer a utilização dessa ferramenta. Uma vez que eu clico em qualquer outra ferramenta, principalmente se for no meu cursor de seleção, aquilo que eu havia escrito torna-se uma seleção. Ah, Vila, mas por que é necessário ou para que serve? Geralmente, se você precisar fazer uma escrita com efeitos, com inúmeros detalhes, principalmente se for uma escrita que vai conter algumas caras, rostos de personagens e etc., provavelmente você vai precisar fazer cortes específicos. Então, para evitar trabalhos e retrabalhos,
Geralmente essa ferramenta ela vai ser utilizada com esse propósito. Você fazer uma determinada escrita, aquilo vai ter uma determinada seleção, e quando você fizer a utilização daquela seleção em escrito em uma imagem em específico, você vai conseguir fazer a utilização daquela seleção da imagem dentro do seu texto. Ficou um pouco confuso, não ficou? Vamos fazer na prática. Olha só, eu vou abrir uma imagem qualquer. Vamos pegar aqui o Deu a Louca na Chapeuzinho, por exemplo. E eu vou escrever aqui usando a ferramenta de máscara de texto, novamente o meu nome. Então tá aqui Wesley Ávila. Pois bem, quando eu mantenho o meu cursor, vai haver a seleção. Se eu precisar fazer a utilização dessas cores aqui em questão, eu vou conseguir fazendo o quê? Um recorte dessas letras na minha imagem. Então, olha só que bacana. Imagina que eu quisesse que o meu nome em específico, ele tivesse os rostos aqui das crianças, da vovó, talvez aqui uma parte da Chapeuzinho, por exemplo. Então, eu poderia fazer a escrita aqui como um todo. E quando eu deletasse, né, note que, olha só, a seleção, vou manter o zoom para você. Se eu simplesmente deletar, eu vou deletar aquilo que está dentro da minha seleção. Lembra em aulas anteriores sobre ferramenta de seleção, no qual eu mencionei que quando há uma seleção, todas as alterações que são feitas, independente de mexidas, personalizações, recortes e etc., são feitas dentro do que há a seleção? Então, quando eu deletei aqui, por exemplo, eu deletei o meu nome. Então, o que está dentro da seleção do meu nome automaticamente foi excluso. Eu poderia, ao invés de deletar, pressionar Ctrl X, porque aí, ao invés de eu deletar, eu faria um recorte. Esse recorte eu poderia usar em um outro local, por exemplo. Então, se eu desse um Ctrl V para cá, olha que bacana a textura no qual ficou o meu nome. Eu consegui pegar determinados detalhes. Beleza? Como também eu poderia, aqui dentro dessa mesma imagem, ao invés de deletar, eu pressionar Ctrl Shift I. O que faz o Ctrl Shift I, Ávila? Ctrl Shift I, ele faz a inversão da seleção. Então, imagina que o que estava selecionado era meu nome, Wesley Ávila. Quando eu dei Ctrl Shift I, eu deixei de fazer a seleção do meu nome e sobrenome e, consequentemente, eu selecionei todo o restante da minha imagem. Então, se eu pressionar Delete aqui nesse exato momento, eu vou deletar todo o restante da minha imagem, porém o que vai permanecer aqui vai ser o meu nome com os determinados efeitos ou as determinadas partes do que sobrou da imagem, por exemplo. Então, são algumas formas de eu fazer a utilização desse texto. Pois bem? Bom, quando eu vou fazer a utilização? Sei lá, vamos fazer um contexto bem genérico. Imagina que você é otaku, você tem um canal no YouTube no qual você precisa fazer uma capa pegando todos os personagens preferidos ou os personagens de hypes de mangás ou de animes, por exemplo. Aí você vai imaginar lá Naruto, Goku e um monte de outro personagem. E aí você julgasse que necessário cada uma das letras ter um rosto de um personagem em específico. Você faria a utilização dessa ferramenta, por exemplo, para pegar as partes no qual você quisesse para essas imagens aqui. Beleza? Então, aqui é um de inúmeros exemplos de inúmeras maneiras no qual você pode fazer a utilização desta ferramenta. E, novamente, ela vai ser utilizada para quando, ao invés de você quiser escrever, você, na verdade, usar partes de imagens para formar a escrita necessária. Vou fazer um outro exemplo aqui, talvez com uma imagem mais detalhada. Deixa eu ver o que eu acho na minha galeria, por exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, vou colocar aqui como contexto esse gradiente aqui mesmo. Só para a gente ter uma percepção maior. Então, eu vou jogar necessário aqui que eu quisesse essa parte desde o amarelo até o azul, para que eu pudesse colocar como efeito na minha imagem. Então, primeiro de tudo, eu vou ajustar o tamanho, no qual essa imagem é pequena e eu estava usando 150 pixels, então ficou bastante grande.
eu vou diminuir aqui até um tamanho que eu julgue necessário. Eu acho que 20 pixels vai ficar legal. 20 pixels. Então, novamente, olha só. Eu fiz a seleção no qual eu precisei, no qual eu quis, beleza? Então, quando eu pressionar Ctrl X, eu vou fazer o recorte. Então, automaticamente, tudo que está dentro da seleção eu já peguei como um efeito. Ou, se eu quiser usar e manter essa mesma imagem, eu posso fazer Ctrl Shift I e aí depois eu deletar. Que aí o meu nome mantém-se e o restante das imagens elas são deletados. No caso, eu quero levar isso para um outro projeto. Então, eu dou um Ctrl X e aí eu vou no outro projeto e dou um Ctrl V. E aí eu vou ter aqui um outro tipo de efeito para o meu nome também. Bom, ele ficou menor devido à imagem ser menor, então eu acabei precisando também diminuir o tamanho da minha fonte. Claro que se eu precisasse aumentar, eu poderia dar um Ctrl T aqui e nas laterais da minha seleção livre eu poderia aumentar ou diminuir e daria no mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o propósito dessa ferramenta e principalmente qual a diferença desta ferramenta em questão para a ferramenta de texto que nós vimos anteriormente. E aí, só para complementar, assim como nós temos uma máscara de texto em horizontal, nós também teremos uma máscara de texto em vertical. Que aí nós podemos fazer qualquer tipo de seleção também, só que a escrita, novamente, seria de forma vertical. Então, eu poderia pegar aqui a parte da Chapeuzinho, por exemplo, digitar Wesley Ávila. Eu acho que eu digitei errado, a letra está pequena. Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar 150 pixels. 90 pixels. Beleza, olha só, eu tenho a minha seleção em vertical, no qual eu também poderia pressionar Ctrl X, ir a um outro projeto e pressionar Ctrl V. E aí, novamente, os tamanhos seriam variáveis de acordo com a necessidade e ocasião. Por fim, nesta aula falaremos sobre as ferramentas de desenho, ou como a maioria conhece, as formas geométricas. Primeiro de tudo é que as formas geométricas, as ferramentas de desenho, elas são consideradas objetos dentro da ferramenta. Então, elas não são consideradas imagens, elas não são consideradas textos. Elas possuem uma terceira classificação que chama-se objeto. Teremos aulas em detalhes para falar sobre, mas para vocês entenderem o contexto de uma forma macro. Pois bem? Bom, dentro do Photoshop, nós temos também um grupo especificamente para formas ou para desenho, como vocês optarem em chamar, no qual existem diversos tipos de formas geométricas. Eu tenho aqui o retângulo, eu tenho aqui o elipse, eu tenho o meu retângulo com as bordas arredondadas, polígono, linhas e o custom aqui ele seria formas geométricas customizadas. Nós já vamos ver e entender. Primeiro de tudo é que quando eu faço a seleção de qualquer objeto que seja, qualquer forma que seja, o meu cursor ele vira uma espécie de um sinal de adição, no qual eu consigo clicar, segurar e arrastar para criar a minha determinada forma. O que é interessante e o que é válido ressaltar e entender aqui. Uma vez que a ferramenta está selecionada, independente se é o quadrado, se é o triângulo e por aí vai, na minha barra, abaixo dos menus, eu vou ter aqui algumas especificações ou algumas propriedades que é peculiar às minhas ferramentas. Eu tenho uma primeira caixa chamada Fill, que ela é o que? A cor do preenchimento da minha ferramenta. Então, novamente, fazendo aquela mesma observação da ferramenta de texto. Quando eu faço a alteração da cor aqui, indica que quando eu for criar a minha forma geométrica, ela vai ter a cor no qual eu fiz a alteração aqui no fio. Agora, quando a alteração da cor na parte de baixo das paletas, aqui abaixo nas ferramentas, isso aqui vai ser impactante para todas as demais ferramentas no qual eu fizer a utilização. Pincel, balde de tinta e etc. Pois bem? Ao lado, nós temos o stroke. O que é o stroke? Stroke é a borda. Então, aqui eu consigo dizer,
A minha forma geométrica, ela vai ou não conter borda? Se sim, qual a cor? Se não, coloco transparente, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui um fio que é a cor de preenchimento vermelha. Vou colocar aqui que isso é um vermelho. E o meu estruque atualmente eu não tenho, mas julguemos que eu quisesse uma borda preta. Então aqui eu estou falando das duas formas. Olha, eu quero um preenchimento e eu quero uma borda, cada um com uma determinada cor. Meu preenchimento vai ser avermelhado e minha borda vai ser preta. Beleza. Fazendo a escolha disso, vai ter a outra pergunta, que é: qual vai ser a largura da borda? Atualmente está como 4 pixels, mas eu poderia tanto colocar maior quanto menor. Vai variar dependendo da ocasião. E aí eu também consigo escolher alguns tipos de bordas, que seria o quê? A linha que compõe a minha forma geométrica. Se eu vou querer ela com um risco contínuo, um risco pontilhado, tracejado e assim sucessivamente. Por padrão, eu sempre mantenho esse, até porque eu quase não utilizo formas em projetos, mas às vezes é necessário. Dando continuidade, quando eu clico e arrasto, eu consigo ter aqui dimensões em vertical, ou seja, eu consigo fazer um retângulo em pé, e eu também consigo ter dimensões em horizontal, eu consigo fazer um retângulo deitado. Porém, quando eu seguro a minha ferramenta Shift, automaticamente aquilo que era retângulo vira um quadrado, ou seja, quando o Shift ele é pressionado, eu tenho um quadrado perfeito, os 4 lados com exatidão do mesmo tamanho. Por que isso é necessário? Porque, em particular, não temos uma ferramenta de quadrado. E se tivéssemos uma ferramenta de quadrado, consequentemente, nós não conseguiríamos criar um retângulo, por poder fazer todos os 4 lados sempre iguais. Então, nunca teria a possibilidade de aumentar um dos lados. Então, o Photoshop julgou como necessário criar-se uma ferramenta de retângulo e, através dela, se necessário, você poder criar um quadrado, uma vez que o retângulo e o quadrado possuem, com exatidão, 4 lados como semelhança. Não que os 4 lados sejam iguais, mas sim que contenham 4 lados. Diferença é que o retângulo, 2 lados têm o mesmo tamanho e outros 2 são maiores, e o quadrado, os 4 lados têm com exatidão o mesmo tamanho. E aí, de acordo com a necessidade, eu vou poder aumentar ou diminuir o tamanho do meu quadrado ou do meu retângulo se eu pressionar o Shift ou se eu não pressionar o Shift. Então, novamente, sem o Shift pressionado, eu crio o retângulo. Com o Shift pressionado, eu crio um quadrado. Dando continuidade, a nossa segunda ferramenta ela é o retângulo com as bordas arredondadas. Então, a diferença entre ela e a ferramenta anterior literalmente será as bordas, no qual uma tem ali o arredondamento e a outra é pontuda. As teclas elas vão funcionar da mesma forma, no qual eu consigo fazer um quadrado ou manter um retângulo, de acordo com o Shift se estiver pressionado ou não. Acima eu vou conseguir ter as mesmas proporções em relação a cores, bordas, tamanhos, tipos de bordas, por exemplo, se eu vou querer uma tracejada ou não, e assim sucessivamente. Diferença entre ambas literalmente vai ser se eu vou precisar ter uma borda pontuda ou se eu vou precisar ter uma borda arredondada. A próxima ferramenta que nós temos chama-se Ellipse Tool. Vimos uma ferramenta de elipse na ferramenta de seleção, e eu falei anteriormente, em aulas anteriores no caso, que a elipse ela literalmente funcionava como um círculo ou um formato oval para seleções. A elipse aqui nesse caso, ela vai ter a mesma proporção. Criar círculos perfeitos no caso, ou algo oval, de acordo com a necessidade, e isso vai depender da ocasião. Da mesma forma no qual nós fizemos quadrados ou retângulos pressionando ou não Shift, a nossa ferramenta de elipse ela tem esse mesmo propósito, no qual se eu só clicar e arrastar eu crio algo oval, independente se seja na horizontal ou na vertical, e se eu manter o Shift pressionado, eu crio um círculo perfeito. E aí as ocasiões vão ser quem vai mandar no projeto, o que vai ser necessário você acrescentar ou não.
Bom, eu vou fazer o seguinte, como tá uma imagem bastante poluída com muita coisa aqui, eu vou deletar tudo e deixar só o fundo branco para que a gente possa dar continuidade. A próxima ferramenta que nós veremos chama-se polígono. Bom, também é considerado uma forma geométrica. Para quem não sabe o que é um polígono, é esse carinha aqui, no qual nós temos 5 lados. Bom, o polígono geralmente ele vai ser usado quando você quiser fazer algum tipo de efeito semelhante à colmeia. No caso, você colocaria polígonos aqui ao redor, um ao lado do outro, e faria alterações de cores para ter algo semelhante a um efeito de colmeia, por exemplo. Posso até ao término da aula colocar algumas imagens para que vocês observem. Além dela, nós temos também a ferramenta de linha, que aí também nós temos aqui a opção de colocar preenchimentos, strokes e assim sucessivamente, aonde nós podemos fazer a criação de formas geométricas inexistentes. Então, por exemplo, nós não temos uma forma geométrica de triângulo. Nós podemos, através da linha, criar essa forma geométrica. Fazer um polígono nós já temos, mas um pentágono, um hexágono, por exemplo, nós não temos. Então, com a linha, você consegue criar as coisas que ainda não são existentes para dentro da ferramenta do Photoshop. E por fim, nós temos a Custom Shape Tool, que, como eu mencionei anteriormente, ela é um tipo de forma personalizada onde você consegue fazer algumas escolhas. Então, toda vez que ela estiver selecionada, você vai ter aqui na barra acima e abaixo dos menus o Shape, no qual você vai conseguir ter uma variedade de previews do que você pode acrescentar dentro da ferramenta. Então, você tem uma inúmera variedade de setas se você precisar apontar para algo. Você tem uma caixa de diálogo ou algo do tipo se você precisar escrever dentro. Você tem aqui as opções de proibido para você acrescentar e assim sucessivamente. Então, são todas as formas no qual você pode fazer a criação dentro do Photoshop. Existe uma segunda possibilidade de você criar todas as formas que eu mostrei anteriormente, que é como, independente da ferramenta que você tem selecionada, se ela for a ferramenta de forma, se você der duplo clique em qualquer local do seu projeto, você vai ter uma caixa de criação, aonde você consegue dimensionar tanto a largura quanto a altura. Então, se eu precisar criar um quadrado ao invés de um retângulo, eu poderia colocar aqui, ó, 400 por 400. E aí, quando eu pressionasse OK, ele já faria a criação de algo perfeito para mim. Da mesma forma que eu poderia fazer tamanhos variados, ele criaria um retângulo, por exemplo. Novamente, essas ferramentas no qual nós estamos vendo nesta aula são as ferramentas de texto e desenho, ou formas, como vocês preferirem. Elas vão ser sempre utilizadas em conjunto. Por que, Ávila? Porque a maioria das vezes que você precisar fazer algum tipo de escrita, consequentemente você também vai precisar ter algum tipo de fundo para esse texto, no caso. Então, ambas vão ser utilizadas praticamente em todos os projetos. Então, se eu precisar ter um texto, eu vou precisar ter um fundo. Então, se eu precisar usar um texto, eu vou precisar usar uma forma, por exemplo. E aí eu posso dar inúmeras variedades para vocês do que eu já fiz e do que casou usando fundos e usando texto, por exemplo. Eu vou fazer aqui a abertura de algumas coisas, por exemplo. Bom, e aí, para nós finalizarmos a aula, um breve preview para vocês do que é construído geralmente utilizando-se o texto e as formas. Eu, em particular, costumo, quando faço as escritas, acrescentar um fundo para elas para ter um determinado destaque. Então, para algumas capas, algumas coisas que eu crio que precise ir para a internet, eu acrescento tanto as formas geométricas quanto os textos. Então, aqui neste caso, foram-se usados 4 formas geométricas, uma para cada texto em específico, um para cada frase em específico. Então, conforme a variedade dos tamanhos, as formas elas também foram acompanhando esses tamanhos, e a junção delas originou-se numa outra forma que praticamente ficou um quadrado. Não é literalmente um quadrado perfeito, não tem com exatidão
o mesmo tamanho nas 4 partes, mas é quase que um quadrado, é um pequeno retângulo isso daqui. E assim sucessivamente, tenho algumas outras coisas para estar mostrando para vocês. Bom, galera, e aí é isso, eu vou passar algumas imagens para vocês aqui no qual eu já fiz a criação para usar em alguma ocasião, em algum projeto no qual eu precisei, que em consideração tivesse textos, bordas, tivessem fundos, formas geométricas e assim sucessivamente, que foram contextos no qual nós vimos na aula atual. Então, passando aqui devagarinho para vocês terem um entendimento, no qual eu fiz aqui algumas inserções. E como eu mencionei, à medida no qual é necessário, eu acrescento aquilo que eu acho que já está bom sem, eu acabo não colocando. Mas para que vocês tenham uma percepção geralmente de como é utilizado. Nesse daqui em questão, eu acabei não utilizando fundo, ou seja, eu não utilizei forma geométrica, mas eu acabei utilizando bastante borda. Então, esse foi o efeito final da utilização da borda, uma vez que eu tenho uma cor como preenchimento e uma cor de destaque para minha borda, por exemplo. Bom, e além dessas imagens, vão ter algumas outras perdidas aqui no computador que infelizmente eu não vou achar por agora, por exemplo. Galera, esta foi mais uma aula do nosso curso de Photoshop, trazendo a vocês ferramentas relacionadas a desenho e texto. Então, se você gostou do conteúdo, se você gostou da metodologia de ensino, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificação no canal Avilatube Cursos. E lá você vai encontrar diversos tipos de cursos, assim como Excel do básico ao avançado, redes de computadores e propriamente aulas de Photoshop para ir acompanhando. Não deixe de dar o seu joinha e comentar o que você precisa aprender para que eu possa trazer o mais breve possível para você. Fiquem com Deus, um abraço e até breve.